Amém. Gente, essa é a primeira vez que eu vou pregar para um bispo, hein? Brincadeira. Queridos, é muito bom nós prosseguirmos, né, com esse intuito de abençoar famílias, porque não só abençoamos famílias, nós também temos as nossas famílias abençoadas. Se você, se bateu um interesse, despertou em você uma curiosidade em saber mais sobre esse curso, você pode nos procurar, a mim e a minha esposa, Gustavo e Camila, tem o Marco, Silvana, alguns outros líderes também, e nós vamos ter o prazer de recebê-los no nosso meio. Provavelmente, em julho, teremos 5 ou 6 novas turmas. Tá? Então, se você correr, você consegue, de repente, uma vaguinha, né, que são 5 a 6 casais por turma. Então, que você seja rápido. Né? Se você viu, faz parte do seu projeto de vida, faz parte daquilo que Deus colocou no seu coração, então venha participar, venha fazer parte. E eu digo corra porque nós vamos ter o congresso de casais. E provavelmente, grande parte dessas turmas vão ser preenchidas após o congresso de casais com os congressistas. Tá? Então, já procure já hoje. Amém? Queridos, vamos falar um pouquinho mais sobre família. Estamos hoje no quarto domingo. Esse domingo é um domingo de 5 domingos, né? E termina a semana que vem. Graças a Deus por isso, tivemos um mês longo e podemos ouvir e desfrutar de bastante coisa. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, muito conhecido, nos fala sobre fé, fundamento da fé. A fé que move os nossos corações, a fé que nos gera nessa engrenagem de ver o milagre de Deus o tempo todo. Nós pregamos para homens, nós pregamos para mulheres, nós pregamos para jovens, para crianças, nós pregamos para a família. Família, o grande projeto de Deus. Família, o projeto que Deus arquitetou desde o início para que nós fôssemos abençoados. Hoje, dia 22, aqui em Maricá. Amém? Versículo 7, por favor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Feche seus olhos, por favor. Pai amado, nós, na Tua presença estamos, Senhor, confiando, Pai, confiando que Tu tens transformação de vida para os nossos corações. Tu tem transformação, Senhor, para as nossas famílias. Talvez existam pessoas aqui desesperadas, pedindo, suplicando, buscando, e eu creio pela fé, Senhor, que esse é o momento do Teu agir. Esse é o momento, Pai, que as coisas vão começar a fazer diferença dentro de alguns lares aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero me colocar à disposição, que o Teu Espírito possa agir, Senhor, primeiramente no meu coração e também na vida do meu irmão, no coração do meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, família é o projeto mais perfeito que Deus criou. Família, desde do Gênesis nós acompanhamos que Deus, Ele quando fez o homem, com todo o seu cuidado, lá em Gênesis 1, ele teve, assim, a percepção de colocar o homem de uma forma especial de toda a criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim foi feito o homem. Mas quando chega no capítulo 2,
Deus percebe que o homem precisava de uma companhia. Deus percebe que o homem, sozinho na terra, ele não tinha muito o que fazer, domine sobre todas as coisas. E o homem ficava lá, governando sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre os animais, sobre o tempo, sobre o vento. E Deus foi generoso para com o homem. Deus projetou a mulher a partir do homem. Deus tirou da costela de Adão a varoa, e Adão chamou essa de Eva. Amém? Eva foi tirada da costela de Adão para somar a Adão. Foi tirada da costela de Adão para ser uma só carne com Adão. No versículo 24 do capítulo 2, Deus coloca lá para Adão, depois de ter entregue a Eva, depois de ter feito a mulher, depois de ter criado a família, ele estabelece lá, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Mas como deixar pai e mãe se Adão e Eva não tinham pai e mãe? Deus estava falando para Adão e Eva, olha só, estou começando a escrever um manual de vida para você aqui. Esse manual é para você seguir. Esse manual que eu estou escrevendo aqui é para você ter orientação do que você vai fazer. Deixará pai e mãe. Isso aqui você vai levar para a sua descendência. Mas nem todo tempo a coisa funcionou bem. Porque qual é o maior inimigo do projeto de... Quem é o maior inimigo do projeto de Deus? O diabo, Satanás. E as coisas começam já sendo, desde o início, bagunçada por causa do capiroto, bagunçada por causa do diabo, que ele vem com lanças, ele vem com flechas, ele vem para detonar a família. Ele vem com a intenção de derrubar a família. E nós vemos alguns conflitos familiares no livro de Gênesis, que nós, caramba, isso aconteceu, isso foi assim mesmo. Quando a gente liga a televisão e vê que a situação está feia lá fora, a gente olha para a Bíblia e vê que coisas piores ainda aconteceram lá no início. No livro de Gênesis, a gente vê o momento em que Adão pecou, o momento em que Adão caiu, porque foi um momento em que ele estava em dúvida no seu relacionamento, um momento que foi lançada uma seta maligna no seu coração, da infidelidade. E Deus vem perguntar, questionar a Adão por que estava acontecendo aquilo, o que estava acontecendo, e Adão tem uma atitude ridícula. Adão, ele fala que foi por causa da mulher que Deus colocou para ele. A conversa estava entre os três. Quem tinha menos culpa na situação era Deus, que Deus estabeleceu e deu princípios, deu o manual, deu a orientação. E ele vai e acusa Deus. Deus, foi por tua causa. Foi essa mulher que se eu estivesse sozinho aqui, eu estava muito bem. Se eu estivesse sozinho aqui, se eu não tivesse casado, eu estava muito bem. Mas você me deu essa mulher aqui que... Ele transfere para Deus a culpa que era dele. Ele transfere para Deus a responsabilidade que era dele. A responsabilidade de homem. E dentro da nossa casa não é muito diferente disso. Não, mas se ela não tivesse falado assim comigo, mas se ele não tivesse agido assim comigo, e tentamos o tempo todo transferir as nossas responsabilidades. Nossa responsabilidade de marido, nossa responsabilidade de esposas, as nossas responsabilidades de filhos. Nós tentamos transferir as nossas responsabilidades. E os conflitos familiares são inúmeros. Os conflitos familiares são imensos. Porque a gente tenta colocar sempre a culpa no outro. A gente tenta sempre responsabilizar Deus. Por que Deus não agiu nessa situação? Porque Deus só vai agir quando você estiver agindo. Quando você estiver fazendo a sua parte. Porque Deus está fazendo o tempo todo, mas você está agindo contra. Uma outra discórdia, uma outra bagunça que aconteceu nessa família foi entre os dois irmãos. O diabo lança outra seta naquela família. O diabo, ele vai para destruir a família de Adão. E ele gera no coração ódio. Ele gera no coração ciúmes.
ele gera no coração desconfiança, ele gera no coração a inveja. E Caim, numa atitude que nenhum de nós gostaríamos de presenciar, ele mata o seu próprio irmão. Caim, ele pega no momento que ele está despreparado ali naquela situação, que ele não está em comunhão com Deus, que ele não está alinhado com a vontade de Deus, e deixa a brecha, o diabo vai, coloca no seu coração uma vontade de matar. E ele não hesita e mata o seu irmão. E quando a gente chega mais à frente, a gente vê a história de Noé. Noé, no momento de erro na sua vida, no momento em que Noé estava bêbado numa cabana, ele se deixa ser visto nu pelo seu filho Cão. E aquele filho que tinha que estar na posição de submissão ao seu pai, honrar as autoridades, honrar a autoridade do pai, ele põe o pai em vergonha. E às vezes a gente deixa escapar dentro da nossa casa a submissão. Às vezes dentro da nossa casa a gente deixa fugir a submissão, reconhecendo que existe autoridade, reconhecendo que dentro da nossa casa tem autoridade estabelecida por Deus. E aquele filho, ele causa um transtorno familiar. Aquele filho, ele causa um distúrbio familiar, porque ele expõe a nudez do pai, porque ele envergonha o pai, porque ele não protege o pai. Já ao contrário dos seus irmãos, que cobriram o pai, que protegeram o pai, que tiraram o pai daquela situação. E às vezes Deus precisa agir, Deus quer agir na nossa vida, mas porque nós não estamos cumprindo o que foi escrito, porque nós não estamos nos submetendo dentro daquilo que Deus estabeleceu para ser cumprido na família, Ele não pode agir. Se Deus está falando para a gente ir para cá, e a gente quer ir para cá, Ele vai agir se a gente estiver aqui, dentro do propósito dEle. Amém? As nossas famílias, elas precisam estar alinhadas dentro do propósito de Deus. Nós hoje temos um privilégio enorme. Nós temos um privilégio enorme que Deus enviou uma borrachinha para a gente, chamado sangue de Jesus, que foi derramado e nos fez novas criaturas. Amém? Ele apagou tudo que a gente fez lá para trás. A gente não precisa mais de condenação. A gente não precisa mais viver sobre o pesadelo do que os nossos antepassados fizeram. Porque hoje nós temos a chance, nós temos a oportunidade de ter uma família restaurada em Cristo Jesus. Porque é nele que nós vamos conseguir transformar as situações difíceis da nossa casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei como é que está o seu casamento. Eu não sei como é que está a sua família. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele pode trazer mudança para a sua casa hoje. Ele pode restaurar o seu casamento hoje. Ele pode restaurar o seu relacionamento de pai e filho hoje. Talvez você não tenha vindo ontem aqui no Pais e Filhos. Mas o Pais e Filhos vai acontecer na sua vida hoje, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. Mais à frente nós vemos a família dos dois irmãos Jacó e Esaú. Também foi gerado ódio naquela família. O diabo, ele pega todo o tempo e tenta destruir a família. Ele lança uma flecha, ele lança um dardo maligno no coração de Esaú, porque Esaú foi traído, porque Esaú foi injustiçado, e ele tenta matar o seu irmão, a ponto dele ter que correr, fugir, e a coisa se prolifera, porque aquela situação ela passa mais adiante. Jacó agora tem 12 filhos, e 11 dos filhos tramam pela morte do mais novo. 11 dos filhos de Jacó tramaram
para matar o irmão mais novo. São situações que a gente foge do nosso controle. São situações que, longe de Jesus, nós não temos domínio. Mas quando nós trouxermos a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento aos pés da cruz, o milagre vai acontecer. O milagre de transformação vai acontecer. Jacó fica desesperado. Jacó é apunhalado no coração. Ele acredita que o filho foi devorado, que o filho morreu. E ele perde aquela alegria de família, aquela alegria de pai. As armas do inferno, elas vêm o tempo todo tentando destruir as nossas famílias. Mas você precisa tomar posse da vitória dentro da sua casa. Porque Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a morte. Jesus trouxe para você hoje vida. Jesus trouxe para você hoje salvação para a sua casa. Jesus trouxe a oportunidade de você tomar posse da promessa de que você teria uma família abençoada. Você vai tomar posse dessa promessa e vai declarar: eu tenho uma família abençoada. Eu vou aprender através do curso Aliança, eu vou aprender através da escola Ágape, eu vou aprender praticando a estar no culto na igreja sempre oportunamente. Eu vou praticar e vou aprender e vou tomar posse. Minha família é uma bênção. Amém? Eu creio que o lugar de paz é dentro da nossa casa. Eu creio que o lugar de relacionamentos saudáveis é dentro da nossa casa. Eu creio que o lugar de relacionamentos estabelecidos por Deus é dentro da nossa casa. Eu creio que o local de habitação de Deus é dentro da nossa casa. Porque se eu venho para a igreja glorificar a Deus, mas a minha casa está em crise, tem alguma coisa desestabilizada aí. Se eu venho para a igreja engrandecer o nome de Deus, cantar louvores a Deus, e dentro da minha casa não está funcionando, tem alguma coisa que precisa mudar. E essa mudança começa dentro de nós. Essa mudança começa dentro da nossa atitude. Essa mudança vai começar dentro da nossa decisão. Nós precisamos ter decisões de mudança dentro da nossa casa. Nós precisamos termos decisões de mudança em relação ao nosso relacionamento familiar. Porque viver de aparência só vai trazer alegria momentânea. Viver de aparência só vai trazer uma alegria superficial. Nós precisamos entender que Cristo tem o melhor dessa terra para nós. Nós temos que entender que Cristo separou o melhor para vivermos em família, e isso foi dado a nós. A nossa família, a bênção da nossa casa, foi dada na cruz em Jesus. E nós precisamos tomar posse daquilo que já nos foi liberado, da família abençoada que o Senhor já nos deu. Fabrício falou aqui que o Senhor separou o nosso cônjuge desde o ventre da nossa mãe. Eu creio nisso. Eu creio que nada acontece por acaso. Eu creio que Deus tem trabalhado desde a fundação do mundo por mim e por sua causa. Eu creio que Deus tem transformado, feito um movimento na terra por mim e por sua causa. Se você conhece uma família que esteja precisando de transformação, fale de Jesus para ela. Se você conhece um relacionamento de casal que está destruído, fala de Jesus para eles. Porque Jesus pode transformar todo relacionamento. Jesus pode transformar toda e qualquer situação nas nossas vidas, dentro do nosso coração. Amém? Lá em Efésios 6, você não precisa abrir, diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais. Nós não precisamos nos armar para nos defender contra o nosso cônjuge. Nós não precisamos nos armar para nos defendermos contra os nossos filhos. Eu não sei mais o que fazer e esse homem não presta e... Nossas armas não são carnais.
Se nós entendermos que vencendo no mundo espiritual, nós temos vitória dentro da nossa casa, nós vamos ter uma família abençoada. Se nós entendermos que vencendo no mundo espiritual, nós vamos ter uma família transformada, tudo vai ser diferente dentro da nossa casa. Não, mas você, pastor, você não entende, é porque o meu marido adulterou. É porque o meu marido adulterou. Eu quero falar uma coisa para você. O seu marido passou a vida dele toda adulterando? Não, ele só adulterou uma vez. Então, seu marido não é um adúltero. O seu marido não é um adúltero, o seu marido adulterou. A gente pega o pecado do nosso cônjuge, a gente pega o pecado dentro da nossa casa e taxa aquela pessoa como se ela fosse. Nós não somos, nós éramos. Hoje nós somos restaurados em Cristo Jesus. Nós somos libertos do pecado. Mas adultério é muito forte, pastor. A mentira também é muito forte. O engano também é muito forte. Nós precisamos colocar diante do nosso Deus. Nós precisamos apresentar diante do nosso Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que nós vivemos em acusação dentro da nossa casa? E por que é que nós vivemos em disputa dentro da nossa casa? Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E creio eu que todos aqui sejam evangélicos. E creio eu que todos aqui tenham aceitado a Jesus. E creio eu que todos aqui fazem parte do reino de Deus. Então, se você faz parte do reino de Deus, essa palavra é para você. Se a tua família está dentro da vontade do centro de Deus, essa palavra é para você. Mas se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, você não conhece o Senhor Jesus, hoje é tempo de mudança dentro da sua casa. Hoje é tempo de mudança no seu coração, porque Jesus Cristo, Ele morreu também por você, Ele morreu também pela sua casa, Ele morreu também pela sua família, e Ele vai transformar o seu lar num lar feliz, num lar abençoado. Amém? Deus providenciou um anjo, Deus enviou um anjo a Zacarias. Deus enviou um anjo a Zacarias, dizendo a Zacarias que ele teria um filho. Zacarias, já de idade, já avançado, dizendo que aquele filho iria anunciar aquele que viria, através da profecia de Malaquias, unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Jesus nós podemos ter o retorno dos nossos filhos. Nós podemos reconquistar os nossos filhos. Uma palavra que foi colocada aqui ontem, muito especial, muito bem colocada no início do trabalho de ontem, foi Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho. E quando nós vamos resgatar o coração dos pais aos filhos, nós vamos ensinar no caminho, nós vamos caminhar juntos com os nossos filhos, nós vamos levá-los ao conhecimento da verdade, nós vamos levá-los ao conhecimento da cruz de Cristo, que liberta e nos faz vencer. Quando nós andamos com os nossos filhos no caminho, nós providenciamos alimento para a nossa família, nós providenciamos algo de especial para dentro da nossa casa. Nós providenciamos que os nossos filhos possam estar ligados no caminho, porque eles vão repetir tudo aquilo que nós fizermos dentro da nossa casa. Eu não posso enviar o meu filho para o caminho e eu não estar no caminho. Eu tenho que estar no caminho e levar o meu filho no caminho. Eu tenho que andar junto com meu filho para que ele possa ver que no caminho nós temos uma família abençoada, que no caminho Jesus pode mais na minha e na vida dele, que no caminho a transformação da nossa casa é possível. E o coração do filho será transformado pela fé. Amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, versículo 6.
Lucas capítulo 6, versículo 6. Jesus estava na sinagoga e ali acontece um grande evento naquele momento. Sucedeu, você pode olhar aqui no telão, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Alguém aqui tem mão? Faz assim para eu ver. Amém. Todo mundo tem mão, né? Alguém aqui que não tem mão, também não pode levantar se não tiver. Jesus estava na sinagoga e no meio do povo ele observa um homem que estava com a mão ressequida. Na sinagoga, na igreja, uma pessoa de mão ressequida, ela pode adorar a mão, levantar a mão para Deus para adorar? Não. Uma pessoa com mão ressequida, ela pode fazer trabalhos manuais? Não. E olha que interessante, nós temos duas mãos. Amém? Nós temos duas mãos. Com uma mão, a gente pode estar adorando ao nosso Deus. Com uma mão, nós podemos e devemos manifestar a presença de Deus. Com uma mão, nós podemos chamar o milagre de Deus para a nossa casa. E Deus tem milagre para operar na sua casa com o agir dessa mão. Quando você clama a Deus, quando você coloca a sua fé em ação, Deus vai agir na sua casa, porque você é um adorador e o adora em espírito e em verdade. Porque você é um filho de Deus, porque você tem a marca da promessa de Cristo Jesus. Você é um adorador, glória a Deus. Mas Deus precisa que você seja um homem sadio. O homem sadio, ele usa as duas mãos. Com essa mão você faz o operar de Deus. Com essa mão você vê o operar de Deus na sua casa. E com essa outra mão você trabalha. Com essa outra mão você faz a sua parte. Com essa outra mão, a função é sua. Aqui vem o milagre. E aqui vem o teu esforço. Aqui vem o milagre de Deus. Aqui vem o seu papel de marido. Aqui vem o milagre de Deus. Aqui vem o seu papel de esposa. Aqui vem o milagre de Deus. E aqui vem o teu suor. Pastor, você pode orar por mim? Claro, meu irmão. O que houve? É que eu estou cheio de dívida. E eu não consigo pagar minhas dívidas e... Ah, mas conta, o que aconteceu? Não, porque eu me enrolei com um cartão de crédito, eu passei um cheque, não tinha fundos, e começa a contar aquela história triste. Mas o que você está fazendo, irmão? Não, estou esperando vir emprego, Não, meu irmão. Aqui você vai chamar a presença de Deus para a sua casa. E aqui você vai trabalhar, conseguir dinheiro para pagar suas contas. Deus quer te abençoar, mas Deus não abençoa vagabundo, não. Deus não abençoa o homem que fica parado, não. Eu preciso trazer a presença de Deus para a minha casa, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu não estou falando você, ou eu, ou cada um de nós que temos contas em atraso, porque a situação financeira do país apertou, porque a situação lá, né, da empresa ficou difícil, e você se aperta daqui, está pagando inadimplente, mas está pagando, está negociando. Não estou falando isso, não. Estou falando daquele que não quer nada com a vida, que não assume o seu papel dentro de casa. Esposas, adoram a Deus com essa mão. Mas com essa mão você também tem que fazer a sua parte. O quê? Eu vou lavar cueca suja do meu marido? Está doido? O quê? Eu vou dar dinheiro para ele? Por que eu vou dar dinheiro para ele? Eu trabalho para gastar comigo. Eu dou presente para os meus filhos, eu vou para o salão, eu vou dar dinheiro para o meu marido? Gente, é uma só carne. O dinheiro do marido é da esposa, o dinheiro da esposa é do marido. É uma só carne. Então, eu tenho que trabalhar
para casa. Eu tenho que trabalhar para o sustento da família, para ajudar o marido. Eu tenho que ajudar o meu marido para que ele possa romper, para que ele possa conseguir. Amém? Eu não posso ficar parado esperando cair do céu, eu não posso ficar parado esperando que o milagre vai acontecer, porque eu estou orando a Deus. Não, Deus é maravilhoso, eu sei que vai acontecer. Eu estou aqui esperando, Deus vai providenciar. Vai vir um trabalho aqui na minha casa, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ficar rico. Eu conheci um rapaz numa outra igreja que eu participei. A esposa era dentista e ele era um administrador. A esposa trabalhava e ele ficava em casa cuidando do cachorro. Cachorro, um dog alemão grandão, ficava com ele no sofá vendo televisão e comendo sanduíche natural. E eu virei para ele uma vez, pô, cara, eu consigo para você uma vaga lá na minha empresa. Não, eu estou orando, Deus vai me dar dentro da minha área. Enquanto não aparecer dentro daquilo que eu quero, não serve. E foi passando tempo, e o pastor tentava ajudar, eu tentava ajudar, outro tentava ajudar, mas ele não, queria dentro da área dele. Se não fosse dentro da área dele, moleza, né? Estava entrando, estava bem bom, a esposa estava sustentando a casa sozinha, e aquilo estava gerando um desconforto na família. Né? Como é que o trabalho ia chegar para ele naquela situação? Como é que o trabalho ia entrar naquela casa para resolver aquela situação? Não, o milagre de Deus só vem quando nós estamos na presença disponível. Não adianta eu ter minha vida toda louvando a Deus, de segunda a segunda, dentro da igreja, e dentro da minha casa eu não estou cumprindo a minha parte. O milagre de Deus vem quando nós nos colocamos à disposição dEle, na posição de bênção dEle. Amém? Eu creio que nós precisamos viver o tempo todo pela fé. O tempo todo viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Mas o justo não precisa ser acomodado. O justo não precisa ser um descansado. O justo não precisa ser um esperançoso do nada. A nossa fé, ela tem fundamento, porque o nosso Deus, Ele trabalha o tempo todo dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós apresentamos a Deus, dentro daquilo que nós ofertamos a Deus, dentro daquilo que nós criamos a Deus. Então, nosso coração voltado para Deus o tempo todo vai trazer o milagre para a nossa casa, mas nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Aleluia. Jesus foi enviado para restaurar famílias. Se projeto de Deus, se o grande projeto de Deus é a família, Jesus foi enviado para salvar a família. Se o grande projeto de Deus é a família, Jesus foi enviado para restaurar a sua casa. Se o grande projeto de Deus é a família, Jesus foi enviado para trazer você do chão para ficar de pé. E se tem alguém aqui hoje com a mão ressequida, Jesus vai sarar a tua mão. Se tem alguém aqui hoje com a mão ressequida, Jesus vai sarar a sua mão. Jesus quer você com as duas mãos saradas. E também existe o contrário. Existe o contrário também. Existe aquele que se dedica muito com essa mão, mas com essa mão não quer fazer nada. Vamos lá no Grupo Vida, não tenho tempo não. Vamos participar do ministério na igreja? Não tenho tempo não, porque eu estou trabalhando. Vamos no culto no domingo? Domingo eu vou descansar. Mas, de vez em quando eu apareço lá, de vez em quando eu vou lá buscar bênção. Não vai buscar bênção, porque só está trabalhando com uma mão. Deus nos fez com duas mãos. Deus nos fez com duas mãos para que nós pudéssemos fazer a nossa parte e trazer a presença dEle com a outra. Não adianta só eu trabalhar para querer trazer o melhor para a nossa casa. Tem um casal aqui, vou falar, mas se não for para falar, depois me perdoe. Carla e Alain. Que exemplo. Que exemplo. Alain ficou desesperado porque perdeu o emprego. Ele ficou sem o emprego dele,
mas ele nunca parou de usar a mão na presença de Deus. E ficou sem emprego, mas também nunca deixou de fazer a parte dele. Se você chamar o Alain para capinar, ele vai. É engenheiro ele, hein? Se você chamar ele para capinar na sua casa, ele vai. Ele tem que sustentar a família dele. Ele tem que ser o chefe da casa. Ele tem que ser um homem de Deus dentro da casa dele e dar exemplo para os filhos dele. É assim que se movimenta a vida do crente. E Deus está fazendo na vida dele. E Deus está realizando na vida dele. Daqui uns dias, daqui a algum pouco tempo, dentro do tempo de Deus, ele vai estar aqui na frente testemunhando da glória de Deus na vida dele. Porque ele está na presença de Deus, com as mãos levantadas, mas ele também está cuidando da sua casa, ele está cuidando do seu casamento, ele está cuidando da sua vida financeira. E o milagre de Deus está acompanhando ele. O milagre de Deus está acompanhando você. O milagre de Deus está chegando à sua casa porque você é um servo fiel. O milagre de Deus vai chegar na sua casa porque você se posiciona como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. O milagre de Deus vai chegar na sua casa porque a sua família, ela foi abençoada em Cristo Jesus. E essa palavra é para você que um dia recebeu Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, não precisa abrir, existem duas histórias naquele capítulo muito marcantes. Uma viúva desesperada, porque o marido dela era crente, uma viúva desesperada, porque o marido dela era um servo de Deus, e a deixou cheia de dívidas. E ela não tinha o que fazer, porque ela não tinha nada que pudesse pagar as dívidas. E ela vai ao profeta e, desesperada, ela vai clamar a Deus: Deus, a minha mão está mirrada, não é culpa minha. Deus, eu quero movimentar a minha mão, me ajuda. Aquela mulher chega diante do profeta e conta a história dela. Eu tenho dívidas, eu tenho dívidas, eu tenho dívidas. E o profeta olha para ela e pergunta: o que você tem? Ah, profeta, eu só tenho uma botija de azeite. É isso que vai operar um milagre na sua vida. A multiplicação na sua vida vai vir a partir daquilo que você tem. Não adianta você mirar no que o outro tem. Não adianta você ficar olhando para a prosperidade do outro. Deus vai operar um milagre a partir daquilo que você tem na sua vida. Aquela mulher, ela está providenciando ali um milagre para a família dela. Ela está providenciando um milagre para a família dela. E o profeta fala para ela: olha, agora você faz a sua parte. Agora você vai trabalhar. Pega todas as vasilhas aí que agora vai começar o trabalho dentro dessa casa. Agora o milagre de Deus vai vir a partir do seu esforço. Você vai colocar as botijas, você vai colocar as panelas, você vai colocar as tigelas, tudo que você tiver, você traz. E vamos embora, acelera, bota as crianças para trabalhar também. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. E ela começa recolhendo, começa trazendo, e apresenta tudo na presença do profeta aí, e Deus começa a derramar azeite naquelas botijas. E só para de jorrar azeite quando acabam todas as botijas, quando acaba todos os vasilhames, quando acaba todas as panelas. E não para por aí, não. Porque Deus está operando um milagre, mas agora ela vai começar a trabalhar mais ainda, porque ela tem que sair a vender os azeites. Ela vai sair a vender aquela bênção que Deus deu para ela. Ela vai continuar trabalhando. E aqui ela vai adorar a Deus. Aqui ela vai se apresentar na presença de Deus. E aqui ela vai continuar trabalhando. A outra história desse capítulo é a esposa, já numa situação diferente, ela ser casada, mas não tem filho. E ela vê o profeta, o mesmo profeta, passando lá na rua dela. Caramba, aquele cara é um homem de Deus. Onde será que ele dorme? O que será que ele tem para dormir? E ela vai e constrói um quarto para que, quando aquele profeta passar por ele possa se hospedar na casa dela. Ela providencia, com sua mão de trabalho, um local para que a presença de Deus
chegue à casa dela. Ela providencia com o seu trabalho o milagre de Deus para a casa dela. E o milagre começa porque ela não podia ter filho. E ela ganha um filho. E esse filho cresce. Esse filho cresce e, em um determinado momento, esse filho está no campo trabalhando com o marido, começa a sentir dor de cabeça, começa a passar mal, e ele manda ele para estar com a mãe de novo. E esse filho morre nos braços da mãe. Aquela outra família, quando se deparou com a morte, entrou em desespero. Entrou em desespero porque não tinha feito a estrutura para receber uma morte em família. Agora, a família dessa outra mulher já tem uma posição diferente. Ela chega perto do profeta, e o profeta pergunta para ela: como é que está o seu marido? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu filho? Está tudo bem? E ela responde: está tudo bem. Está tudo bem. Ela não entrou em desespero, porque ela confiava em Deus. Ela pegou o filho dela e colocou lá no quarto do profeta, em cima da cama do profeta, e ela confiava que o milagre de Deus ia vir, porque ela tinha feito ali o trabalho dela, ela tinha feito a parte dela, e com essa mão ela confiava. E ela cantava: confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus. E aqui ela trabalhava, e aqui ela confiava em Deus, e ela não entrou em desespero, ela somente confiou. Foi Deus que me deu, foi Deus que me entregou esse menino, e eu tenho certeza que Ele vai operar um milagre na minha casa, na minha vida. Eu tenho certeza que você hoje vai receber o milagre de Deus. Eu tenho certeza que a sua história começa a ser mudada a partir de hoje. Porque sua posição vai ser diferente. Porque a sua posição vai ser diferente em relação ao problema que existe dentro da sua casa. Pare de olhar para o seu cônjuge, pare de olhar para os seus filhos como se eles fossem taxados. Não fique parado, não. Deixe essa situação de lado, porque o milagre está acontecendo. Só precisa que você realize a sua parte. Deus tem algo tremendo para as nossas vidas nesses dias. Nós abrimos essa mensagem com Hebreus 11, 7. Deixa eu voltar lá. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Foi Deus que preparou a arca? Foi Deus que construiu a arca? Quem construiu a arca? Noé construiu a arca. Quem salvou a família? Noé. Noé tinha fé em Deus. E Noé trabalhava construindo arcas. Noé acreditava na promessa de Deus. E Noé fazia o operar do seu natural, construindo a arca. É isso que vai trazer transformação. Já por 2 vezes aqui nós falamos em trabalhos, por 2 vezes nós falamos aqui em pregações sobre, logo no início do mês, com o pastor André, sobre a necessidade do homem se colocar, se posicionar. Naquele dia o pastor André descascou na minha orelha. Né? Ele pregou só para homens aqui, cheio de mulher aqui, ele só foi em cima de homem, pegou só em cima de homem, só em cima de homem. Pastor Silvio, quinta-feira, pregou para homem também. E o que nós, homens, precisamos fazer para mudar a história da nossa casa? Eu quero estender às mulheres. E o que nós, mulheres, precisamos fazer para mudar a situação da nossa casa? Vamos estender aos filhos. Filhos, o que nós, filhos, precisamos fazer para trazer a transformação de Deus para a nossa casa? Voltando no livro de Lucas,
No capítulo 6, versículo 8, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus, no versículo 6, ele identifica que tinha um homem com mão mirrada. Agora ele diz ao homem de mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se, ele ficou de pé. Lá no versículo 10, e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Se você tem uma das suas mãos mirradas, se você está com deficiência em uma das suas mãos, hoje à noite, Jesus quer curar a sua mão. Hoje à noite, a sua casa vai ser transformada, porque o milagre de Deus já chegou nesse lugar. Hoje à noite, a sua mão vai se estender e você vai glorificar o nome de Deus. Você pode ficar de pé. Chamar os músicos. Você pode trazer o operar de Deus. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que o milagre de Deus, ele está por vir na sua casa, se a parte que depende de você, você entendeu, agora é o momento das coisas acontecerem. Agora é o momento do milagre chegar até a tua casa. Queria que você fechasse seus olhos. Você ainda que tem entendido pouco desta mensagem, talvez você tenha entendido só um pedacinho dessa mensagem, mas que alguma coisa falou no teu coração, que a mudança precisa acontecer. Feche teus olhos. Feche os seus olhos. Se ligue agora na presença de Deus. Se você é essa pessoa que precisa receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, receber Jesus na sua casa, para que Ele traga libertação e salvação para a sua casa, fale para Ele nesse momento. Fale para Ele que você quer recebê-lo na sua casa. Assim como Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e a sua casa foi salva. Assim como Zaqueu teve uma família restaurada porque recebeu Jesus na sua casa. Que seja assim também na sua casa. Que esse seja um momento de decisão na sua vida. Que esse seja um momento de decisão na sua vida. Que a restauração de Deus chegue ao seu lar. Aleluia. Aleluia. Se você decidiu Jesus hoje, eu quero só te convidar a me procurar no final do culto, para orar junto com você. Eu quero também fazer uma pergunta, você não precisa responder. Qual é a mão que está impedindo você de alcançar o milagre? Qual é a mão que está impedindo que você chegue na presença de Deus e clame pelo milagre, e estabeleça o milagre na sua casa? É a sua mão de adoração? É a mão que traz a presença de Deus? Ou é a mão que depende só de você? Mas nessa mão que depende só de você, você ainda pode encontrar a ajuda do Espírito Santo. Você ainda pode encontrar o Consolador, o Ajudador, que pode te ajudar a ter uma atitude diferente a partir de hoje, que pode te ajudar a ter uma posição diferente dentro da sua casa, como homem, como mulher. Que hoje seja diferente o seu relacionamento familiar, que a partir de hoje, pela fé, você saia daqui com algo diferente no seu coração.
Nós vimos aqui testemunhos de casais, de casamento restaurado, casamento que tinha sido declarado falido, casamento que tinha sido declarado acabado, mas Jesus restaurou. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Teu milagre, Senhor, possa alcançar os nossos corações todos os dias. Deus, em nome de Jesus, o milagre que o meu irmão precisa, Tu tens. O milagre que o meu irmão precisa, Tu tens. O milagre que o meu irmão necessita, Tu tens. Que a sua casa seja cheia da glória de Deus. Que a sua casa seja cheia da glória de Deus. Ainda que você não tenha condições, mas o Senhor vai te dar providência a partir daquilo que você tem. Ainda que você não veja perspectiva, mas dentro daquele pouquinho que você tem, o milagre vai acontecer. Ainda que você não possa contemplar grandes coisas, mas aquele pouquinho de azeite que você tem lá no armário, guardado, a partir dali, o milagre de Deus vai acontecer. A partir de uma disposição, a partir de um momento que você tome uma posição, Deus já está agindo na sua vida. Deus já está agindo na sua vida. A sua vida será diferente, porque você conheceu o Senhor Jesus. Porque pela fé, as bênçãos do Senhor alcançaram a sua casa. As promessas do Senhor alcançaram a sua casa. Aleluias.